A caravana de enduristas está outra vez na estrada para disputar a 6ª prova do Campeonato Nacional de Enduro 2016, neste que foi um regresso do campeonato até uma das cidades com mais tradição, cultura e história na modalidade, a cidade de Águeda. Um aproximado de 150 de pilotos marcaram presença nesta competição, mostrando, tal como habitual, a sua garra e fazendo as delícias aos entusiastas da modalidade. Luís Oliveira vence na segunda ronda pela Enduro Teste e assumiu o comando da geral absoluta, iniciando-se a partir desse momento uma sucessão de divisão de vitórias nas especiais entre Oliveira e Correia, mantendo Oliveira o comando da corrida até à penúltima especial do dia. A quarta passagem pela Cross Teste, quando Luís Correia lhe ganhou mais de 7 segundos e regressou ao comando da corrida, que soube agarrar na última passagem pela Extreme, e fecham assim o dia separados por menos de 2 segundos após um intenso duelo. Luís Oliveira ganha Elite 1 e fica em segundo lugar na geral. João Lourenço tem uma prova bem dura em que conseguiu mais uma vez colocar a sua Sherco em segundo lugar da classe Elite 1 e em sexto lugar da geral. Mais uma vez, o piloto demonstrou a sua sede de ocupar um lugar no pódio. Foi sem dúvida uma grande prova, é a segunda vez que corre em Águeda e parece que está a correr em casa. Águeda já está marcada como uma das suas favoritas. André Martins e a sua pequena 125 ocuparam um lugar no pódio. A prova tornou-se bastante exigente, fruto do calor intenso ao longo de todo o domingo e o pó característico de períodos veraneantes. Foi na especial de motocross situada no crossódromo do Casarão e André Martins conseguiu melhores prestações. Foi uma corrida bastante difícil, com um terreno seco e com muito pó. No entanto, conseguiu andar rápido e sentiu-se bem apesar de ter cometido alguns erros. Ficou em terceiro no seu ano de estreia na classe entre os pilotos Elite 1, mantendo-se no quarto lugar do campeonato. Mais uma corrida de campeonato nacional de Enduro aqui em Águeda. Corrida bem organizada, boas especiais. Consegui vencer a classe, fazer segunda à geral, acho que tive uma boa corrida com o meu adversário e saio daqui contente porque foi uma corrida interessante, com bom andamento tanto da parte dele como da minha, acho eu, e pronto, ele venceu, está de parabéns, foi por pouco, só um segundo, mas estamos na luta e pronto, queria ganhar, não consegui, vou tentar na próxima para tentar revalidar o título, que é sem dúvida o meu principal objetivo neste campeonato, e tenho que agradecer às pessoas que têm-me ajudado, que sem eles nada disto era possível, tanto à minha equipa como aos meus patrocinadores, muito obrigado. Vencedor da Elite 1, antes de passarmos... Luís Correia entrou ao ataque e liderou durante a primeira volta da corrida, vencendo as primeiras passagens pela Enduro Teste e Cross Teste. Apenas na primeira visita à Extreme Teste, o piloto da Beta foi batido por Gonçalo Reis, que tentava reagir ao ataque inicial muito forte de Correia e Luís Oliveira, que eram os dois primeiros na geral no fecho da volta de abertura. Foi apenas por 1 segundo e 44 milésimas de vantagem que Luís Correia decidiu o Enduro de Águeda, sendo ele o grande vencedor deste Enduro, ganhando a geral e na Elite 2. O experiente Joaquim Rodrigues Júnior demonstrou mais uma vez o porquê de ser um dos mais rápidos pilotos da atualidade. E nem um contratempo onde veio danificar o radiador da sua KTM o afastaram de uma brilhante prestação. Nesta jornada, o barcelense garantiu o segundo lugar entre os pilotos Elite 2, sendo o terceiro no cômputo geral. Mais uma vez, Joaquim Rodrigues Júnior
deliciou o público durante as passagens na Cross Test com uma condução espetacular. Gonçalo Reis, do time Sol Posto, esteve presente e fez jus ao seu valor, finalizando mais uma competição na 4ª posição absoluta e 3º na classe Elite 2. Gonçalo, que não entrou bem na corrida logo pela manhã, mas mesmo assim a demonstrar uma excelente prestação e uma grande rapidez na Extreme Test. A prova foi delineada com um verdadeiro percurso de enduro. Eu estou bastante contente, ganhei a corrida à classe A geral. Foi uma corrida bastante difícil para mim, não consegui encontrar o ritmo nas primeiras voltas da corrida. Entretanto, mudámos algumas afinações para a última volta e consegui atacar forte. Ganhei a corrida com uma vantagem mínima, mas disputei bastante bem a corrida com o meu adversário. Estou bastante contente, é continuar a trabalhar e agora vou ter mais uma prova do Campeonato do Mundo no próximo fim de semana e retomar este campeonato agora depois de umas férias merecidas em setembro e continuar a lutar para a vitória no final do ano. Palmas então para este pódio, Elite 2. Na classe Open foi João Vivas que assinou mais uma vez a primeira posição, num dia em que todos os vencedores tiveram de enfrentar não apenas um piso bastante seco e com muito pó, mas igualmente as temperaturas elevadas que se fizeram sentir na cidade de Águeda. André Mota, aos comandos da sua KTM, alcançou o 2º lugar no pódio. Nesta etapa do campeonato, onde o calor não deu tréguas aos pilotos, ele conseguiu assim segurar o 2º lugar da classe, com bastante garra e sempre à espreita de um erro de João Vivas, o qual não veio a suceder. A prova correu bem para o piloto João Ortega, apesar de alguns percalços. Durante a prova acabou em 3º lugar da classe Open, apesar do calor de Águeda, que foi o maior adversário de todos os pilotos. João Ortega sentiu-se bem com a sua moto e fisicamente superou o desafio. Hoje realizou-se o Enduro de Águeda. Foi uma corrida bastante dura, se calhar a mais dura que tivemos até agora, mas a organização fez um excelente trabalho. Obtive a vitória, a minha equipa está de parabéns porque realizou um bom trabalho. Acho que estamos num bom caminho e agora é treinar para as próximas para mantermos as vitórias. O piloto Gerson Pinto, aos comandos da sua Yamaha, conseguiu mais uma vitória no Campeonato Nacional de Enduro. A Extreme Test dentro da cidade a ser uma zona de grande espetáculo para o muito público que marcou presença neste dia de enduristas. Tomás Clemente tem demonstrado o andamento bastante consistente e, à semelhança das jornadas anteriores, conseguiu ser 2º entre os verdes 1. Renato Silva, o piloto da TM 125 e 3º os verdes 1. Boa tarde a todos, estamos aqui em mais um Nacional de Enduro, desta vez em Águeda. O balanço foi positivo, consegui o 1º lugar na minha classe. Palmas para eles. Manuel Moura, embora não estando muito bem preparado fisicamente para esta prova, conseguiu alcançar o 1º lugar na sua classe e 1º à geral dos verdes, sendo esta uma grande vitória para o piloto. Na classe Verdes 2, o piloto Luís Ferreira ocupou o pódio na 2ª posição, nesta que foi uma prova bastante difícil, mas não deixou de ser um verdadeiro espetáculo do Campeonato Nacional de Enduro. Filipe Saúde fechou o pódio da classe Verdes 2, a prova que estava delineada com um verdadeiro percurso de enduro, o que fez com que os pilotos apreciassem o percurso. Aqui estamos no Enduro de Águeda, já terminou. Hoje foi um enduro muito engraçado, com um percurso muito giro. Consegui ganhar a classe e ganhar a geral, por isso estou muito contente e agora um bocadinho de férias até setembro. Diogo Lopes conquistou a categoria Verdes 3
num campeonato que é liderado por Rui Almeida, que em Águeda foi terceiro atrás de Filipe Conceição. Este ainda chegou a comandar a prova, no entanto, os 17 segundos cedidos na segunda passagem pela Extreme Test foram fatais para as suas aspirações, ficando o pódio com Diogo Lopes em primeiro lugar, Filipe Conceição em segundo e terceiro Rui Almeida a fechar o pódio. A prova aqui em Águeda foi muito boa, tinha umas especiais muito boas, muito acessíveis, e consegui ganhar a minha classe, estou muito contente. Rápidos da classe B3, novamente o engenheiro João a entregar o prémio da... Na classe veteranos, a disputa foi durante todo o dia entre Nuno Freitas e Albano Mota. Desta feita, Nuno Freitas saiu vencedor de Águeda a apenas 1 segundo de Albano Mota e Alcides Calçada fechou o pódio na classe veteranos. Terminado o Enduro de Águeda, já não correu tão bem como em Souselas, cometi bastantes erros, principalmente no Enduro Test, onde era suposto ser a especial onde eu estaria melhor. Levámos a disputa da corrida mesmo até ao fim. São para o pódio dos veteranos. Palmas para ele. Nos super veteranos, como já é hábito, o vencedor foi Fernando Teixeira. Fernando Sousa, do time IS3, ficou em segundo lugar e em terceiro lugar fica Rui Costa. Vitória em Águeda mais uma vez para Rita Vieira na classe das senhoras. Flávia Rolo fica na segunda posição neste que considerou ser uma das suas melhores corridas de enduro. Sofia Porfírio fechou o pódio da classe senhoras, deixou escapar o segundo lugar que ocupou durante todo o dia, num deslize na última especial do dia, quando ficou presa nos troncos. Foi uma boa prova, as Extremes correram um bocado mal, as duas, tive quedas nas duas Extremes, mas vinguei-me na última. De resto ganhei todas as especiais, foi uma boa corrida. Palmas para as três, grande jornada também para elas. Na classe Enduro Cup, Nuno Barradas vinha decidido a ser o vencedor, ele que atingiu o objetivo em Águeda. Em segundo lugar fica João Pedro, ele que tem demonstrado evolução e um bom andamento ao longo de todo o ano. E a fechar o pódio ficou o piloto de Góis, Alvoeiro. A entregar o prémio. Foi também um gosto imenso ver esta classe de Enduro Cup nos trilhos. Campeonato Nacional de Velocidade, primeira visita a Braga nesta quarta jornada de 2016. Agora que estão cumpridos os requisitos no que toca à segurança e às condições de utilização do circuito, a caravana de velocidade foi para o Vasco Sameiro, circuito com 3.020 metros de perímetro, circuito minhoto que acolheu 55 pilotos. Este número não acontecia nesta pista desde 2014, um fim de semana com muito calor, principal dificuldade para todos os presentes, temperaturas a rondar os 40 graus em pista, o que dificultou e muito a vida aos pilotos, sobretudo. O Clube Automóvel do Minho levou então a cabo pela 67ª vez o seu circuito numa corrida de motos aqui no Vasco Sameiro, o regresso à competição e ao Campeonato Nacional de Velocidade. O circuito Vasco Sameiro é sempre um circuito muito técnico e exigente devido ao perímetro mais curto e à necessidade de maior preparação técnica por parte dos pilotos, já que a corrida muito dura teve também outro handicap que foi o calor aqui neste circuito minhoto. Disso se queixaram todos os pilotos em competição.
Braga foi também a estreia do jovem piloto da 100 Racing Team, das suas escolinhas. Estou a falar de Dinis Borges, que correu pela primeira vez neste traçado. O seu professor, Ivo Lopes, esteve sempre muito atento. Acredita que este, como outros jovens pilotos da escolinha, têm muito para dar à competição. Dinis Borges estava algo nervoso, mas muito expectante e quer mesmo ser um piloto profissional no futuro. Primeira corrida do dia, ainda da parte da manhã, sem tanto calor como se viria a verificar durante o resto da tarde. Falamos do troféu século XX, Taça Luís Carreira N e também a Z-Cup. Estamos a ver imagens da Z-Cup, imagens obtidas por Ricardo Duarte, o chefe de equipa da 100 Racing Team. Ele que foi desta vez convidado a partilhar a moto com Paulo Vicente. Tiveram uma ótima prestação, sobretudo no treino de qualificação do dia anterior. No entanto, no que toca à corrida, Miguel Sousa viria a superar esta dupla, tendo ficado Paulo Vicente e Ricardo Duarte na segunda posição. Miguel Sousa teve até um mau arranque no que toca à primeira corrida e única das duas que estavam programadas. Miguel Sousa teve uma indisposição depois, não viria a participar em mais nenhuma corrida, fruto do muito calor e por isso apenas uma corrida para a Z-Cup. Miguel Sousa na corrida começou mal, o mau arranque, recuperou depois, ultrapassou Paulo Vicente e Ricardo Duarte e manteve a primeira posição na Z-Cup, conseguindo cortar a meta com mais de 25 segundos de diferença para a dupla que partilhou a moto. Esta corrida o calor dificultou bastante, no entanto, com o calor da adrenalina é mais forte e nós tentamos dar sempre mais, até ao ponto da moto começar a escorregar então um bocadinho e aí temos que dosear o acelerador, mas foi uma prova engraçada, foi divertido, penso que chegaram todos ao fim, pelo menos não vi quedas e é de salutar a organização aqui de Braga, do circuito de Braga. Quanto ao troféu século XX, Taça Luís Carreira N, apesar de bons duelos, a prova foi muito homogénea. Quem conseguiu o melhor tempo nos treinos conseguiu também vencer e ambas as corridas no circuito Minhoto. Na classe Super Sport, o vencedor foi José Teixeira. Na primeira corrida travou um intenso duelo com João Vieira, até então líder do campeonato. Apenas 7 décimas de segundo de diferença quando cortaram a meta. José Teixeira conseguiu por muito pouco sair à frente nesta primeira corrida e repetiu a façanha no que toca à segunda corrida, mas desta vez João Vieira teve um problema na sua moto, um percalço, e não qualificou. Assim, bisou José Teixeira e assume agora a liderança do campeonato. Na segunda corrida, o segundo foi André Capitão e o terceiro, Mário Freire. Resumindo, com este calor, portanto, torna as condições muito difíceis, a pista mais escorregadia, o esforço é muito maior, o esforço físico para conseguir andar nos lugares da frente é muito maior, mas adorei a experiência da pista, adorei tudo isso, portanto estou feliz, estou contente, saio daqui com o objetivo conseguido, que era recuperar pontos para o líder do campeonato, portanto, e é nessa luta que estou, e especialmente a partir de agora. Idêntica prestação também na classe LC Open, já que houve vitória dupla para João Curva. O piloto em ambas as provas foi vencedor, com quase 30 segundos de diferença na primeira e com quase 25 na segunda, em relação a Pedro Flores, que foi sempre segundo classificado aqui no circuito Vasco Sameiro. Terceiro lugar de pódio para Jorge Afonso em ambas as corridas. Curiosidade, João Curva já não corria neste circuito Minhoto há 17 anos, por isso foi um regresso em grande para o piloto que teve também o melhor tempo nos treinos. João Curva, o vencedor duplo da classe LC Open. A minha estratégia agora na segunda corrida era tentar arrancar o melhor possível, portanto cheguei à curva 1 em primeiro, fiz a primeira volta em primeiro, a estratégia é depois aumentar o ritmo e tentar fugir do grupo ou no decorrer das voltas, mas o restante do grupo eu consegui, mas o Tony ele é muito forte na parte de trás do circuito, dei o meu máximo e não tive a mínima chance porque ele é fortíssimo, portanto ele ganhou com mérito, esforcei-me, bom, foi um fim de semana bom. Na classe Superbike houve também vitória dupla no circuito Minhoto. Prova muito homogénea, os 3 primeiros lugares não diferiram em relação a ambas as corridas. Terceiro posto para Eduardo Cabreira, ele é do clube motorizado do Troço. Aos comandos da sua Aprilia ficou no terceiro lugar de pódio, na primeira e na segunda. Segundo posto também para João Ribeiro, foi segundo em ambas as corridas.
E o líder destacado foi Tony Costa, piloto que jogava em casa, piloto minhoto que não deixou aqui os créditos por mãos alheias, venceu destacadamente ambas as corridas. No entanto, teve um mau arranque na primeira, veio sempre a recuperar posições, quando se viu no primeiro lugar não mais o deixou, como o próprio reconheceu depois, foi sempre a acelerar. Tony Costa, o piloto minhoto que em casa teve vitória dupla, aqui o vemos a cortar a meta. Bons treinos, pole position para as duas corridas, ganhei à geral nas duas, primeiro também da minha categoria nas duas, foi duro, esta corrida mais dura do que a primeira, a estratégia foi a mesma, foi arrancar forte, ir para a frente e se possível tentar gerir. Estamos todos de parabéns, porque correr nestas condições é muito difícil. E um bem-aja para o Troféu Luís Carreira, para a Federação, para Braga, que também fizeram um esforço que isto fosse possível. E mais uma vez quero agradecer aos meus patrocinadores, Motogalos, Clube Motorizado do Troço e todas as pessoas que me acompanham. Muito obrigado. Quanto ao campeonato de motas clássicas, treino apenas no dia anterior, só o warm-up no domingo, dia de prova. Nos treinos, Bernardo Vilar foi o melhor na sua classe, Joaquim Boavida em C2 e Miguel Sousa em C1. Miguel Sousa, que não viria a correr motas clássicas depois de participar na Z-Cup, a primeira corrida do dia, uma indisposição devido ao muito calor, impediu o piloto de continuar em prova. Na classe C1, Fernando Martins foi o único representante na corrida aqui em Braga. Ficou a mais de 1 minuto e meio de diferença do primeiro classificado à geral, mas foi o único representante e por isso vencedor na classe C1. Quanto à classe C2, o vencedor foi Joaquim Boavida, que por muito pouco não foi segundo à geral. Uma interessante luta à geral entre Rodolfo Sampaio e Joaquim Boavida, tendo Rodolfo Sampaio conseguido ultrapassar, mesmo quase a cortar a meta, Joaquim Boavida. Diferença de menos de 3 décimas de segundo entre os dois pilotos, diz bem do despique no final de prova entre Rodolfo Sampaio e Joaquim Boavida. Rodolfo Sampaio foi o segundo à geral e segundo na classe C3. Joaquim Boavida foi terceiro à geral e primeiro na classe C2. Na classe C3, Bernardo Vilar dominou completamente a corrida, já tinha feito o melhor tempo de treinos. Beneficiou também da ausência de vários concorrentes à liderança. Não estiveram presentes aqui no circuito Vasco Sameiro, o que não agradou muito ao piloto, que viria a ter uma corrida descansada. Cortou a meta com mais de 1 minuto e 12 segundos de diferença em relação ao segundo classificado, Rodolfo Sampaio, na sua classe. Por isso, uma prova tranquila para o piloto que se assume cada vez mais como candidato a ser campeão na classe C3 em motas clássicas. Ganhei a quarta prova, um bocadinho mais fácil, porque não tinha os meus adversários, mas tinha outro muito importante, que era o calor. Devem estar aí cerca de 40 graus na pista. Foi um bocado a dar cara, foi bastante calor e de resto continuo com a moto perfeita. Estou bastante satisfeito, é a quarta vitória no campeonato, é também a quarta corrida, portanto não podia querer melhor do que isto. Estou bastante satisfeito com a minha equipa, com o meu mecânico e quem me tem ajudado e agradeço a toda a gente e parabéns a Braga. Classes Moto 4 e Pré-Moto 3, com duas vertentes, Campeonato Nacional e também Troféu Norte-Sul, com muitas avarias nas máquinas dos pilotos. Por exemplo, Angel Autorello, que socorre o Troféu Norte-Sul, ele só veio no segundo treino. No final, na parte final, teve problemas com a sua máquina, o que se veio a verificar também na corrida, tendo que desistir. Troféu Norte-Sul, classe Moto 4, o vencedor foi Luís Pinto, que foi quarto à geral. Quanto a Pré-Moto 3, o vencedor foi João Marinho, que foi segundo à geral no Troféu Norte-Sul. Quanto ao Campeonato Nacional, grande prova para Paulo Leite, ele que já tinha conseguido o melhor tempo nos treinos de qualificação. Em Pré-Moto 3, Paulo Leite andou sempre na frente. Um dos concorrentes, David Ferreira, não correu, tinha sido segundo e terceiro nos treinos cronometrados. A moto avariou, não foi qualificado. Paulo Leite sentiu assim mais conforto e andou sempre na frente, cortando a meta em primeiro lugar à geral e também, claro, o primeiro na classe Pré-Moto 3. Conseguimos uma boa afinação nos treinos, apesar de termos tido alguns problemas com a moto. Na corrida consegui fazer um bom arranque, ir para a frente e consegui ganhar uma distância, depois foi só a manter. Acho que correu bem. Queria agradecer aos meus patrocinadores e a todos os meus amigos e à minha equipa pelo apoio. Quanto à classe Moto 4 no Campeonato Nacional, o vencedor da classe foi Diogo Regadas. Ele fez quinto lugar à geral, mas com este desempenho lidera agora o campeonato com 65 pontos, atrás Tomás Alonso com 50.
No campeonato Moto 4 conseguiu o primeiro lugar Diogo Regadas, fruto da vitória aqui no circuito Vasco Sameiro. Está muito calor, foi a minha principal consequência, porque eu a 10, 9 voltas do fim já estava cansado. E foi esse o único problema, de resto correu tudo muito bem. Nesta tarde de intenso calor no circuito Vasco Sameiro em Braga, com as temperaturas a rondarem os 40 graus em pista, houve necessidade na principal prova, a de Superstock 600 e Superbike, encurtar o número de voltas de 23, apenas 18 voltas se realizaram. Ivo Lopes, depois do mau arranque, veio a tentar recuperar lugares, conseguiu mesmo ultrapassar Romeu Leite. Ficou no terceiro lugar à geral, mas no primeiro da sua classe, Superstock 600. Nesta classe, o terceiro classificado foi Alex Costa, que foi 11º à geral. Alex Costa ocupa no campeonato Superstock 600 a segunda posição, com 76 pontos. Nelson Rosa foi segundo aqui em Braga, 10º à geral, ocupa a terceira posição no campeonato. E vitória mais uma, 4 jornadas, 4 vitórias para Ivo Lopes da 100 Racing Team. 100 pontos em pleno a participação de Ivo Lopes nesta classe. Ele que foi terceiro à geral, atrás de Reigoto e Tiago Magalhães. Foi muito complicado, estava demasiado calor e 18 voltas como foi brutal. Foi uma corrida de dar 5 voltas e acabou, é só continuar como vais e acaba. Mas o Reigoto andou bem, claramente, porque eu tenho uma desvantagem, porque nós arrancamos com as 1000 e as 1000 passam por 5 ou 6, eles conseguem descolar e depois mantemos sempre a mesma distância, depois é um bocadinho complicado mesmo só por isso. Mas acho que foi bom, muito calor, deu para testar, deu para rodar para o europeu, que é o que me interessa um pouco mais, né? O nacional temos 3 motos na classe, não acho nada demais, mas penso que foi muito bom. Na classe de Superbike, Rui Marto teve um excelente arranque. No final da primeira volta estava na terceira posição, atrás de Rui Reigoto e Tiago Magalhães. No entanto, com o decorrer da prova, veio a cair lugares no que toca à classe de Superbike. No final da terceira volta já não estava entre os 3 primeiros. Rui Marto viria a ser 8º à geral, 7º na classe Superbike, aos comandos da sua BMW. E na classe rainha houve uma grande e intensa luta para o 4º lugar entre os pilotos Ricardo Lopes, Mário Alves e Pedro Monteiro. Ricardo Lopes viria a afastar-se, continuava a luta entre Mário Alves e Pedro Monteiro. Pedro Monteiro levou a melhor, mas por apenas 6 décimas de diferença em relação a Mário Alves. O terceiro foi uma estreia, Romeu Leite, que este ano corre pela primeira vez em Superbike. Nunca tinha conseguido o lugar de pódio, conseguiu aqui no circuito Vasco Sameiro. Quanto aos primeiros classificados do campeonato, não houve alteração nem no campeonato nem na corrida. Rui Reigoto, que é um especialista neste muito técnico circuito de Braga, deu-se bem, ultrapassou logo o piloto Ivo Lopes, que ocupava o segundo lugar de grelha. Logo na primeira volta estava em segundo lugar e permaneceu assim até ao final da corrida, atrás de Tiago Magalhães. Prova muito homogénea do início ao fim para estes 2 pilotos. O primeiro foi então Tiago Magalhães, da 100 Racing Team. 3 vitórias consecutivas, falhou apenas no Estoril, onde Reigoto foi primeiro. Por isso estão encontrados os 2 grandes nomes para disputarem o campeonato deste ano em Superbike. A prova rainha da competição, Tiago Magalhães percorreu as 18 voltas em 24 minutos, 6 segundos e 7 décimas. Felizmente tenho conseguido manter um bom ritmo. Possivelmente em Espanha, as provas em Espanha e no europeu têm-me ajudado também a ganhar algum ritmo e alguma consistência, apesar que ainda não estou a 100% com esta nova moto, com esta nova Superbike. Ainda não estou tão à vontade como estava no ano anterior, que é o antigo modelo, mas cada vez estou mais rápido, estou satisfeito, é continuar o trabalho. Hoje eu tive a ganhar as corridas todas, infelizmente não consegui no Estoril porque foram condições complicadas. Aqui sabia que ia ser uma corrida difícil, se no Estoril foi o vento, aqui foi os 40 graus de calor. Esta pista de Braga é uma pista muito sinuosa, onde não passa uma aragem, é sempre muito desgastante tanto para os pilotos como para os pneus, como para os sistemas de travagem, é muito exigente. Hoje então foi um dia brutal, foi muito difícil. Dei tudo o que tinha, como sempre, dei sempre o meu máximo. Cheguei ao fim sem forças, sem estofo, desidratado, mas estou muito contente por esta vitória e quero agradecer a toda a minha família, a todos os meus patrocinadores e à 100 Racing Team por todo o trabalho que fizeram até agora e obrigado a todos. O Campeonato Nacional de Velocidade já vai a mais de meio, faltam 3 provas, há agora o Interregno de Verão, regressa a competição no Estoril no mês de setembro.